Bom dia. Hoje, a palavra que eu quero deixar para vocês está em Atos, capítulo 13, verso 22, que fala assim: Achei Davi, um homem segundo o meu coração, que faz toda a minha vontade. Israel pediu ao profeta um rei. Eles queriam ter um rei. E foi levantado o primeiro rei de Israel, Saul. Saul era um homem, como diz na palavra, que tinha uma aparência imponente. Mas no decorrer da história podemos observar que Saul era um homem medroso, era um homem fraco no caráter, era um homem desobediente. E um homem que realmente não seguia o direcionamento de Deus. Ele tinha uma aparência de rei, mas ele não tinha um coração de rei. Então, após Saul, o Senhor ali escolheu e levantou Davi, um homem que para muitos não tinha aparência de rei. Era um pequeno Davi que cuidava das ovelhas do rebanho de seu pai. Eles não sabiam como era o coração de Davi, eles só viam a aparência. Mas Saul fazia tudo à sua maneira. E Davi fazia tudo à maneira de Deus. Davi, enquanto as pessoas e o próprio Saul olhavam o gigante, Davi olhava para o alto, para Deus, o Todo-Poderoso. Enquanto as pessoas olhavam para a derrota, Davi olhava para a vitória. E Deus via Davi como um grande guerreiro. E Davi, ele nos ensina sobre fidelidade. Davi estava longe de ser perfeito, né? Mesmo que o Senhor fez esse elogio para ele, que ele era um homem segundo o seu coração, Davi também cometia erros. Mas ao longo do tempo, Davi deixou seu caráter ser tratado e ele foi desenvolvendo uma fidelidade ao Senhor, e ele era um homem tão tratável que ele conseguia ali reconhecer os seus erros e realmente se arrepender do que ele fazia de errado, diferente de Saul. E antes de nós construirmos grandes coisas ou conquistarmos grandes coisas na nossa vida, nós precisamos ter um caráter firme e darmos o nosso melhor, como Davi deu. Davi cuidou das poucas ovelhas de seu pai. Ele estava ali cuidando com humildade, em obediência, com dedicação, dando o seu melhor no cuidado daquelas ovelhas. E Deus deseja que você cresça, Deus deseja que você avance, mas antes disso você precisa responder a Deus nas pequenas coisas, como fala lá em Zacarias 4. Nos humildes começos, Deus quer provar você e Ele não quer que você despreze isso. Davi, ele mostra também que ele foi fiel ao que não era seu. Davi, com as poucas ovelhas, ele deu o seu melhor e as ovelhas não eram dele. Às vezes nós estamos numa empresa, numa igreja, na nossa casa, na nossa sociedade, e nós achamos que porque aquilo não é nosso, nós podemos fazer de qualquer maneira. Às vezes pegamos um carro emprestado e não temos cuidado porque não é nosso. Na empresa, por que eu vou ficar zelando e cuidando dessas coisas? Na igreja, dos utensílios da igreja, por que eu vou ficar cuidando? Isso não é meu, isso é responsabilidade da empresa, isso é responsabilidade da igreja. A pessoa não faz o seu melhor, porque acha que não precisa ser fiel àquela denominação, àquela empresa, àquela família, porque não é dele. E Davi, ele dava o seu melhor até nas coisas, no patrimônio, nos utensílios de outras pessoas. É natural que as pessoas cuidem bem do que é seu, mas Deus coloca em nossas mãos, nos confiam muitas coisas que são de outras pessoas, e nessa nossa atitude em cuidar, em zelar, Deus está provando o nosso coração.
se realmente nós somos pessoas de caráter, nós somos pessoas fiéis, nós somos pessoas responsáveis, comprometidas. E Davi, em todo o tempo ali nas pequenas coisas, ele podia passar pela aprovação de Deus, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pela sua dedicação. E Davi, principalmente, ele era fiel a Deus. Davi demonstra gratidão a Deus no Salmo 116, verso 12, que ele fala assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios recebidos? O grande rei Davi, sendo grato a Deus e reconhecendo ao Senhor por todos os benefícios que ele tinha recebido. E por ele ter esse coração grato, esse coração dependente de Deus, submisso a Deus, e reconhecer a sua dependência de Deus, e tudo que ele tinha vinha de Deus. O Senhor entregou na mão dele os seus inimigos, o Senhor alargou o seu território e o Senhor prosperou grandemente a sua vida e o seu reino. Diferente de Saul. O negócio de Deus não é fazer da gente uma pessoa próspera ou um grande empresário ou um grande profissional bem-sucedido, mas Deus deseja fazer de mim e de você homem e mulher que prospera com a mentalidade do reino. E você não vai perder nada em ter essa mentalidade, em ser fiel ao Senhor, em obedecer ao Senhor em todo o tempo. Seja no humilde começo ou seja nas grandes conquistas, você sempre caminhar na dependência do Senhor. Davi já era um grande rei, falou: que darei ao Senhor por todos os benefícios recebidos? E ele começou a falar: eu vou invocar o Senhor, eu vou apresentar ofertas de gratidão ao Senhor, porque tudo que eu tenho conquistado é porque o Senhor está operando com a sua boa mão, abençoando a minha vida. E nós precisamos caminhar nessa dependência, nessa gratidão do Senhor. Existe algo que Deus tem requerido de você nesse tempo? Existe algo que você precisa obedecer ao Senhor e tem resistido? Porque, humanamente falando, essa não é a sua vontade, mas você sabe que é a vontade de Deus. Nós não perdemos nada em obedecer ao Senhor. Davi, ele era valioso aos olhos de Deus porque ele aprendeu desde cedo a obedecer ao Senhor e a ter um coração tratável e a ter um coração submisso ao Senhor. E nós precisamos, neste dia, perguntar ao Senhor qual tem sido a vontade dele para a nossa vida. O que é que ele tem requerido para a nossa vida nesse tempo, nesse dia. A palavra do Senhor, ela fala: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Em todo tempo a palavra vai sinalizando qual é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus e como que a gente precisa realmente proceder. Nessa passagem, Deuteronômio, ele fala: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Tem pessoas que falam que amam a Deus, que servem a Deus, que fazem a vontade de Deus, mas não têm guardado os seus mandamentos, não têm cumprido a vontade de Deus, não têm vivido conforme a palavra do Senhor. E neste dia, eu só quero deixar essa pergunta para que você possa refletir e você analisar como tem sido a sua vida, como tem sido a sua vida diante do Senhor, como tem sido a sua vida diante do direcionamento da ordem do Senhor. Vemos que Davi cometeu muitos erros, pecados, e às vezes muitas pessoas questionam: como que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Mas Davi, ele tinha um caráter firme, um coração tratável, realmente era um homem que reconhecia o seu estado e buscava ali restaurar o seu tempo, a sua comunhão, a sua obediência diante do Senhor. E hoje, o que o Senhor tem requerido da sua vida e que você possa estar resistindo, porque você não tem estado com seu coração realmente 100% disposto a fazer a vontade do Senhor. Davi estava disposto a fazer a vontade do Senhor.
E por isso o Senhor fala lá em Atos: achei Davi, um homem segundo o meu coração, que tem vontade de fazer o que realmente eu estou direcionando, ordenando, que está pronto a fazer toda a minha vontade. O Senhor pode falar isso de você neste dia? Que você possa meditar, que você possa nesse dia caminhar, meditando nesta palavra. Eu estou agradando a Deus? Eu estou fazendo a sua vontade? Ou eu estou fazendo a minha maneira como Saul fez? Qual tem sido a minha postura diante de Deus? Deus te abençoe e fale ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém?